Boa noite, galera. Tivemos uma interrupção aqui, mas estamos de volta aí no programa ao vivo. Vou estar aqui repetindo novamente, mas vamos estar aqui falando sobre o nosso trabalho. Meu nome é Marcos Vinícius, sou da empresa Braiagli Telecomunicação, do projeto Sinal da Paz Solidariedade. Projeto que estamos aí trazendo para vocês poderem estar se divertindo aí com os nossas brincadeiras. Enquanto vocês vão ouvindo uma música, eu vou estar compartilhando os vídeos aqui para os outros faces poderem, as pessoas estarem assistindo juntamente aqui conosco. Então fica ouvindo um pouquinho das músicas gospel, ok?
Bem, galera, nós ouvimos aí a canção aí com as melhores músicas gospel do louvor de adoração de 2018. Então, galera, eu queria me apresentar aqui, vou ser bem objetivo hoje no vídeo ao vivo, nem mesmo é porque para poder matar um pouco da saudade, né, das pessoas que estão sempre aí presentes e sempre participando, para poder não deixar um pouquinho o nosso Face esquecido, né? Então, assim, galera, eu queria agradecer a todos vocês, né, por estar sempre me ajudando aí no meu projeto do Zezé Lima, né, que é do meu projeto Sinal da Paz e Solidariedade, onde eu desenvolvo e resgato para as crianças todo o entretenimento, a diversão e a criatividade, resgatando para essas crianças o entretenimento em tudo aquilo que nós aprendemos quando criança, né? Eu costumo dizer que o que só envelhece é a carne, porque a alma continua do mesmo jeito. Então, para você já me conhece, né, de muitas décadas atrás, né, de alguns anos atrás, pelo livro, né, que foi publicado e escrito por José Mauro de Vasconcelos, que é o nosso livro O Meu Pé de Laranja Lima, que conta a minha história de quando eu era criança e hoje adulto, resgatando essa história que foi roubada, né, porque a autoria desse livro ele passa a ser minha, o dever da história, que conta em questão da minha trajetória de quando eu era criança, devido quando eu aprontava pra caramba, né? Eu costumo dizer que eu fiz muita merda, deixei muita gente de cabelo em pé, aprontei pra caraca, mas se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria. Então, galera, eu tô aqui, né, para poder falar para vocês que agora, dia 12 de outubro, tem o evento das crianças, né, na qual eu tô querendo desenvolver e resgatar para essas crianças o entretenimento, a diversão. E peço o carinho e o apoio de vocês que estão sempre aí participando, comprando os nossos DVD, para que nesse dia 12 de outubro eu possa fazer algo bem legal, onde eu vou estar resgatando para as crianças os materiais de tudo que nós aprendemos quando era criança para essas crianças de hoje. Lembra aquelas latinhas, né, que a gente usava, né, do leite ninho, que a gente amarrava e brincava nas cordas, né, puxando pelas pernas? Então essas vai ser os materiais onde as crianças vão estar preparando isso. Eu vou estar indo para a comunidade, vou pedir às crianças para que coletem, né, essas latinhas, para que eu possa fazer esses materiais de brincadeira, para poder fazer corridas, para as crianças poderem participar de torneio de como era feito de quando a gente era criança. Vou passar em alguns mercados, vou ver se eu consigo achar aquele saco de batata, né, para poder estar lavando e poder também fazer as brincadeiras em questão das diversões. Claro que entre outras brincadeiras que eu vou estar resgatando para poder estar trazendo para essas crianças, tirando a criança em questão do foco da violência e desses problemas que nos afetam aí nesse dia a dia. Então, assim, galera, então eu conto com o carinho de vocês, conto com o apoio de vocês, conto com a dedicação de vocês. Então, assim, eu vou estar falando um pouquinho aqui, na outra gravação ao vivo, eu vou estar falando sobre um pouco de política, em questão do que nós aprendemos quando criança, em questão da história que estão sendo retiradas desses jovens, dessas crianças de hoje, em questão dos livros que estão tirando da escola. Você vê o resultado aí do incêndio, né, do Museu Nacional, não é isso? Municipal, Nacional, não é isso? É um dos melhores museus, né, que ainda resgata algumas histórias em questão do Brasil e que foi consumido em poucos tempos. Agora eles devem criar réplicas, né, em questão do que foi destruído, para poder resgatar um pouco da história. Claro que eu acho esse incêndio uma coisa absurda. Eu acredito que nesse incêndio deve ter tido algo criminal, tá, por trás disso, porque ali também tinha peças valiosas, peças de interesses de outras pessoas. E nós que somos das gerações da década de 70 sabemos como funciona essa história. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando a gente era criança. Quando a gente era criança, a gente adorava brincar e interagir com os nossos amigos. Eu falo isso em questão da nossa geração. Não respondo pelo jovem de hoje, que a educação é diferente, né? Eu digo pela nossa geração. Naquela época a gente adorava brincar e se divertir, e vice-versa, quando nós estudávamos na nossa escola, né, nas redes públicas, ou dependente qual seja, se era municipal ou particular, que eu também estudei em particular. E você sabe que essas coisas aconteciam na nossa época em questão da nosso tempo de infância, onde os nossos pais, que resgatou uma educação bem primária, em questão do desenvolvimento,
atribuía isso para a gente, para que nós, no futuro, pudéssemos nos defender em questão do que poderia vir, o que nós estamos vendo com nossos olhos, porque os nossos pais já falavam que isso iria acontecer. Então, quando nós estudávamos naquela época, juntava-se um grupo de pessoas, né, para poder pegar uma pessoa só. E dizia que fugia era o covarde. Covarde não é quem fugia. Covarde é quem juntava um grupo de pessoas para poder pegar um só. Dizer que for covarde não. Porque não tinha capacidade de ir sozinho e enfrentá-lo. Né? Por quê? Porque era covarde. Né? Não confiava nas suas próprias forças, então buscava força de outras pessoas. E assim é hoje no que nós vivemos. Essas crianças cresceram. Umas mudaram e outras continuam do mesmo jeito, só que no corpo mais maduro, porque nós estamos indo para a velhice. Hoje, se a gente pega e conta a nossa vida para essas crianças, vira história. Mas por que vira história? Porque essas crianças não presenciaram e não viveram toda a nossa educação e toda a nossa história do que nós aprendemos no que nós vivemos, em questão do mundo que nós vivemos e questão do nosso tempo, que era um tempo de roça. A gente estudava sobre a escravidão, sobre a abolição, né, sobre a época da colonização. Então a gente vê que o Brasil ele está indo de mal a pior. Mas por quê? Porque o Brasil agora se tornou como se fosse na época do Egito, onde as pessoas só trabalham para poder pagar impostos. Por quê? Porque hoje nós não temos leis que defendem as pessoas que têm menos favoráveis, pessoas que são mais pobres. Mas por quê? Porque acham que dinheiro compra qualquer coisa e dinheiro compra felicidade. Só que dinheiro não compra salvação, porque a salvação é gratuita. E muitos estão se perdendo por causa da ambição em questão dos bens que querem adquirir, e muitas das vezes matando suas próprias famílias para poder usufruir dos bens que a família construiu há muitos anos para ter. Nós vemos casos na televisão de jovens, ainda mais dessa geração de hoje, que não teve a mesma oportunidade de conhecer e saber o que era roça, o que era uma carroça, o que é uma fruta orgânica, o que é um alimento sadio, o que é uma carne sadia, porque eles vão no mercado hoje, compra os seus produtos, achando que está comprando produto de qualidade, mas mal sabe que todos esses produtos ele contém químicas e informantes que acaba contraindo doenças para o organismo deles, fazendo com que essas doenças venham gerar males que para o governo isso é maravilhoso. Porque se você estiver doente, você vai gastar com remédio, e gastando com remédio vai aumentar os impostos. Você vê que muitos dos políticos de hoje promete, né, várias bens, né, como melhoria nos hospitais, creches, escolas, mas a gente sabe que isso não é verdade. Porque se o Brasil tivesse que mudar, já teria mudado há muito tempo. Essas promessas, elas só vêm em época de eleições, em época que as pessoas querem ganhar voto para poder subir de cargo, para poder ter uma alta posição, para poder ter um padrão de vida, manter-se bem e esquecendo dos menos favoráveis, que é o que a gente vê no dia a dia de hoje. Na nossa época, Brizola abriu várias escolas, construiu aqueles brizolões que você vê hoje, que naquela época tentaram também embargar e tentaram parar com esse procedimento por causa dos impostos, que seriam impostos diante das redes municipais e estaduais, porque são impostos que para eles são milionários. Quer dizer, para a gente é muito, mas para eles são pouco, porque estão vivendo no meio do dinheiro. Você vê aí essas instituições abrindo, agora você vê todo tipo de religiões sendo aberto, né? Todo tipo de crença, mas por quê? Porque acabou o respeito. Porque se esse jovem acompanhasse a educação em questão do que os nossos pais nos ensinavam, o mundo não estaria desse jeito, o mundo estaria bem melhor. Porque nós, que éramos da nossa geração, que viemos da década de 70, nós somos de uma época que se dava benção e professor, nós levávamos flores. Você vê que hoje em dia isso não existe, mas por quê? Porque os pais estão mais preocupados com a vida dos outros, com os filhos dos outros, mas estão esquecendo de educar os seus próprios filhos que precisam da sua orientação em questão do que você deve ensinar, em questão das procedências que eles devem tomar, em questão do mundo que ele vive. Um ser humano hoje, as pessoas da minha geração, não estão mais preocupados em questão da educação, eles estão preocupados em poder trabalhar, ganhar bom cargo, manter-se em uma posição e ter boa aparência para poder fazer bonito para uma sociedade hipócrita, que você sabe que dessa vida nós não levamos nada, porque disso aqui vai virar pó. Você vê aí o exemplo do museu que virou tudo cinza, né?
Quer dizer, agora vai ter que pagar um dinheirão, né, no conserto, nas obras do museu, e isso vai sair de que bolso? Nosso. Aumentando mais, gerando mais dinheiro para o governo e assim impossibilitando da nossa sobrevivência em questão de ser humano, em questão de cidadão. Porque naquela época não tinha tantas leis como leis que nós vemos hoje, que você sabe que essas leis são impostas já para tirar a orientação do pai e da mãe em questão da educação que deve dar para os seus filhos. Porque se hoje você tem a lei da palmatória ela era para ser dada para a mãe. Porque a mãe dela, além dela ter seus filhos, nascer, ter a dor do parto, ter o sofrimento, botar comida na mesa, educar, se hoje um prefeito é prefeito porque a mãe deu o estudo, se você hoje a pessoa é advogado, que a mãe se dedicou para ter, e você vê que essas pessoas muitas das vezes acabam tirando vida dos seus próprios parentes e familiares em questão do dinheiro, em questão da ambição, em questão do dinheiro. Você tem aí, por exemplo, como o meu pé de laranja lima. O meu pé de laranja lima é minha história de quando eu era criança. Essa história ela conta a história da década de 70, que eu sou de 78, e com a década de 80, quando eu tinha 5 para 6 anos. Né? Naquela época eu era criança, né? Eu não tinha tanto conhecimento. Eu estava na época do aprendizado, do desenvolvimento, do conhecimento, do entendimento. Então, assim, como eu não tive parente nem família, porque eu fui rejeitado pela minha família desde a minha infância, em questão dessa vida, em questão do que eles escolheram, me vendendo como escravo, né, para fora, e também me fazendo como oferenda, né, me ofertando, né, como sacrifício a deuses pagãos para poder se autovalorizar em questão do dinheiro que ia ganhar em cima do meu livro. Tá vendo aqui? Eu falo isso porque eu vim de uma década que ou aprendi apanhando ou aprendia de castigo, mas tinha que aprender e educação era fundamental, é fundamental. É, então você vê que se houve roubo e se houve irregularidade nesse livro que você vê aí, que foi tão conhecido, que foi publicado e continua sendo vendendo, a minha história continua sendo contada nas escolas, já foi feito peças de teatro interpretando a minha vida de infância. Foi feito um novo filme, como se eu tivesse modernizado, e eu não modernizei, ainda continuo pobre, como você vê no livro, porque lembra, se você lembrar aqui no livro, tem uma parte que meu pai fala que vai me dar um presente. E esse presente seria esse livro que a família arrancou. Se você reparar bem na novela, que eu posto de vez em quando aí para vocês poderem estar assistindo e no filme, você vai ver que a família ela era ambiciosa. Eles queriam ganhar vantagem, dinheiro em cima das custas dos outros. Jandira praticamente se vendeu. Nesse capítulo novo agora que eu estou fazendo aí no Quiquito Lima, você vê o seu Paulo chamando a atenção em questão do que a Jandira estava se vendendo para poder casar com uma pessoa que ela não amava, só para poder ter dinheiro, para poder não viver abaixo da sociedade e assim trazer o alimento para sua família, esquecendo o mais importante, que era o amor próprio. Tem várias cenas da novela que Jandira ela me discrimina e me rejeita em questão dos bens que ela iria ganhar, que ela sempre falava, vocês não vão ter nada de mim. Né? E ela sempre falou isso pra gente só ia ter alguma coisa depois que ela morresse. Como se eu tivesse interesse nas coisas dela e nunca tive, porque eu não fui criado por ela. Eu fui criado pela minha avó, a Estefânia, aquela da novela que é a Dona Abigail, que o nome dela mesma é Petronila, mas ela não gosta desse nome, então todos lá onde eu moro que a conhecem a chama de Abigail, que é o apelido que ela gosta e é chamada até hoje. Então assim, na novela é conhecida como Dona Estefânia. Então eu até fico em dúvida em questão da minha conjunção em questão a Jandira, porque Jandira nunca foi mãe, nunca foi presente, nunca foi amiga, sempre foi distanciada. Então eu acredito que Jandira não é minha mãe, que a Georgette, a que me sou registrado, não é minha mãe. Porque uma mãe que tenta contra a vida do próprio filho, que tenta matar o próprio filho, que manda matar o próprio filho, ainda manda a milícia me enfrentar e me matar, que é o meu cunhado, que mora na casa que ela deu para ela, juntamente com a minha irmã Karina, que me levaram na delegacia, ainda mentiram contra mim, tentando me fazer todo tipo de mal,
mas graças a Deus, Deus não permitiu isso, porque a verdade prevalece, porque se não fosse os vídeos e o áudio, e eu apresentando aí a mãe de família reclamando do mesmo acontecido que aconteceu comigo, devido à agressão que eu sofri na Curicica publicamente, onde todos presenciaram a covardia, né? Então, e tem provas, não é eu falando, né? Então, assim, eu acredito que ela não seja minha mãe, porque a dona Estefânia, que no caso é minha avó, a dona Petronília, que é a dona Abigail, ela teve mais duas filhas que faleceram. E eu nunca soube dos paradeiros minhas famílias, dos meus parentes, mesmo porque eu não fui criado com família nem parente. Eu vivia pelas casas dos outros, sendo criado por parente, por pessoas que às vezes abriam a porta da sua casa e que eu ficava um tempo, mas devido ao meu tempo de rebeldia, porque eu estava na fase do conhecimento e do entendimento, acabava acarretando para as agressões que eu sofria no meio da minha parentela, aonde eu fui surrado por um tio que eu admirava muito, que era meu tio Carlinhos, né, lá do Gardenia Azul, do Anil, e fui pisoteado, fui chutado, né, brutalmente no apartamento da minha avó, porque eu queria tirar minha vida dentro do banheiro devido a um ato que ocorreu e onde eu levei uma culpa e ninguém me compreendeu e me julgou por causa dos erros do passado, que eu sempre levei culpa em questão dos erros dos outros. Hoje eu respondo por mim. Quando era criança, eu era submisso. Então, assim, eu fico tentando entender como que uma família, né, que se apresenta tão bem financeiramente, né, que mostra um padrão de vida familiar, aonde mostra o amor e o carinho para os seus filhos, faz tanta maldade com o ser humano a ponto de querer matá-lo e jogá-lo debaixo da terra e ainda falar que vai rir diante do meu enterro. Quer dizer, então existe uma irregularidade. Esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, ele foi baseado na Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, e parte foi baseada em Nova Iguaçu. Tem uma amiga minha que está no meu Face, que é o Kikito Lima, que é um Face que eu fiz só para amigos, em questão dos trabalhos que eu desenvolvo. Ela presenciou todos esses atos que o livro conta, que é minha amiga Marília, que é parente e prima do Raul, que no caso é o Milton Cândido da Silva, que me registrou no nome dele, né, que eu tenho no documento o nome dele, e no atestado de óbito que eu fui atrás e busquei por causa da casa que a Georgette queria vender, porque ela só podia vender com a assinatura minha e da minha irmã, devido ser uma herança. E ela fez uma irregularidade no documento que os próprios vizinhos lá de Nova Iguaçu comentaram comigo e que ela não tem, lá ninguém tem coisas boas para falar dela, né? Tanto que ela saiu de lá fugida, né? Devido a um ato de imortalidade que o próprio marido dela causou dentro da região, onde pessoas o perseguiam, então ela teve que vender a casa e sair de lá corrida. Aí quer dizer, isso qualquer pessoa lá de Nova Iguaçu fala sobre esse assunto. Essa semana eu até estive lá e conversando com as pessoas. Aí quer dizer, Jandira sempre foi. Tu pode ver que na novela ela tentava ser mãe, mas ela não conseguia por causa dos interesses pessoais que ela tinha. Então, o meu pé de laranja lima, então tem pessoas que podem responder por esse caso por mim. Marília é uma pessoa que me tirava da mão da minha mãe. Era uma pessoa que quando a Jandira pegava a minha cabeça, como você vê aí no filme, e tacava na parede, ela corria, ela largava tudo na casa dela, podia estar fazendo comida, podia estar fazendo feijão. Quando eu gritava pelo nome dela, que ela morava numa casa mais abaixo, lá em Nova Iguaçu, que aquilo tudo era barranco, lá no bairro de Três Corações, na rua André, no número 65, quando ela via a agressão, ela corria, largava tudo e me segurava, porque ela sabia que minha mãe era agressiva para poder bater. E ali ela me tirava, botava a minha cabeça sobre o colo dela e minha cabeça toda ferida, né, com sangue correndo. E ali ela cuidava de mim, não deixava dormir com medo de eu morrer. Então, até esse relato, né, em questão dessa história, José Mauro de Vasconcelos, ele deixou bem claro, duas surras marcantes. Mas por quê? Porque ficou marca no corpo, né? Então, José Mauro de Vasconcelos, ele era uma pessoa que eu chamava de amiguinho. Por que eu chamava José Mauro de Vasconcelos de amiguinho? Eu falava que ele era meu amiguinho porque quando ele visitava a minha mãe, que ele tinha um relacionamento com ela escondida, e a gente guardava segredo porque a gente era criança, e eu nunca queria o mal dele, mas a minha irmã, caçula, que já era grandinha naquela época, filha do Raul, né, comentava sobre José Mauro de Vasconcelos. E eu acabava contando, só que eu não sabia que o nome dele era esse. Então eu chamava de amiguinho, porque era ele que eu relatava os maus tratos que eu sofria na mão de Jandir.
Ele era o médico que cuidava de mim quando eu estava doente ou acontecia algum problema comigo. Então, assim, você vê a ligação, né? Então, assim, são tudo coisas que eu vivi, que eu aprendi. Se você ver na história do livro, eu aprendi a ler e escrever sozinho, né? E para que eu conseguisse fazer isso, eu tive que observar outras pessoas. Então, assim, galera, então esse meu projeto, ele veio para poder somar. Então, assim, esse projeto, a partir no mês que vem, ou a partir desse mês agora, nós vamos estar preparando a parte da aula de alfabetização, que é esse cenário aqui que você está vendo, onde eu vou estar desenvolvendo, né, um pouco da parte de alfabetização, mas eu também vou estar resgatando um pouco da história, né, que está perdida. Vou pegar algumas matérias, né, de quando nós estudávamos na nossa época, para poder passar e desenvolver para essas crianças e para esses jovens, para que eles possam ter conhecimento em questão de história, até mesmo para que eles possam entender esse mundo que eles estão vivendo, mesmo porque essas crianças não tiveram a oportunidade de conhecer o nosso mundo. O nosso mundo era um mundo de encanto, beleza, de magia, né, onde não existia tanta maldade, né, na lei. Existiam as malícias, mas não tanta maldade. Então, nesse projeto, nós vamos estar desenvolvendo isso. Então, assim, eu conto com o carinho de vocês. Dia 12 de outubro agora, eu estou aí para poder comprar material essa semana e me dedicar nas vendas, mesmo porque para manter esse trabalho, né, até para que a gente possa estar conseguindo desenvolver um projeto bem legal, né. Nós tivemos aumento no nosso aluguel, onde nós moramos aqui, o valor agora está bem mais acima, aumentou, mesmo que é justo, né, porque como a gente está morando aqui há muito tempo, aumentar faz parte, mas infelizmente a casa não está adequada, né? Você vê que a casa tá, o telhado está sendo comido por cupim, a parede do meu quarto está toda quebrada, né? Mas como eu dependo da casa para fazer esse projeto, para fazer esse trabalho, então eu estou levando a barriga, né? Tudo para poder conseguir manter e desenvolver esse projeto que eu tanto estou lutando para poder trazer para essas crianças de hoje a educação, porque eu falo isso que eu ando pelas ruas, eu interajo com as pessoas, eu vejo como funciona em questão do que as pessoas sofrem, em questão dessa vida que hoje nós levávamos. Eu não posso responder pela vida de nossos pais, porque lá naquela época ainda tinha pai e mãe que defendia pelos nossos direitos. Mas hoje, né, nós estamos à mercê do Ará. Voltamos para a época do Egito. O povo brasileiro está voltando para a época da escravidão. Então, galera, eu vou estar, quando eu finalizar isso, eu vou estar fazendo um novo vídeo para falar do que eu vou estar falando sobre os trabalhos que eu vou estar desenvolvendo. E eu espero que vocês gostem, em questão do que a gente possa estar interagindo aí, tá? Qualquer dúvida, ou quiser conversar, ou tirar qualquer informação, entre em contato aqui comigo, tá? Que a gente vai estar correspondendo. Eu não consegui ler as mensagens, mas eu prometo que eu vou estar sentando e vou estar lendo as mensagens aqui do Facebook, não só desse, como de todos os outros Faces. É por causa dessa correria, né? Eu vou estar falando aqui em breve com vocês. Minha cidade de São Gonçalo é uma cidade que, infelizmente, os impostos são absurdos para o padrão de vida que as pessoas levam aqui. Eles tiram e sugam tudo dessas pessoas. Eu falo isso que eu também sou cidadão, eu também pago impostos. Você não tem. São Gonçalo não tem funcionário público, não tem nada. São Gonçalo vive de maquiagem. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Vive de maquiagem. E aqui é a lei do silêncio, né? Então a gente tem que agora fazer o quê? Orar a Deus, né? Pedir que Deus toque no coração dessas pessoas para que possa fazer o melhor por essas outras pessoas, porque a maior recompensa não está aqui na terra. A maior recompensa está com Deus e no céu. E hoje nós vemos até pessoas zombar e brincar com o nome de Deus. E tem gente que acha bonito. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o amor de muito se esfriaria. Boa noite e até daqui a pouco.